de interagir, de estabelecer uma relação de amizade através de um papo, ficam conversando no WhatsApp, né? Então isso invadiu a tecnologia. A tecnologia ela tem um lado positivo, mas ela tem um lado alienante. Nós somos educados, por exemplo, a mudar anualmente de televisão, de celular, de equipamentos, porque existe por trás dessa forma de pensar alguém que tem interesse em vender, alguém que tem interesse em ganhar dinheiro, alguém que tem interesse de manipular. E o grande, digamos, a grande catástrofe desse processo normótico está, por exemplo, dentro das religiões. Porque toda e qualquer religião, ela surge com o grande objetivo de religar a criatura humana à divindade. Religar no sentido de estabelecer a conexão consciente entre o indivíduo e a divindade, Deus, por exemplo. E essa conexão, ela se dá não porque alguém oferece, mas ela se dá através... Nós somos educados, por exemplo, a mudar anualmente de televisão, de celular, de equipamentos, porque existe por trás dessa forma de pensar alguém que tem interesse em vender, alguém que tem interesse em ganhar dinheiro, alguém que tem interesse de manipular. E o grande, digamos, a grande catástrofe desse processo normótico está, por exemplo, dentro das religiões. Porque toda e qualquer religião, ela surge com o grande objetivo de religar a criatura humana à divindade. Religar no sentido de estabelecer a conexão consciente entre o indivíduo e a divindade, Deus, por exemplo. E essa conexão, ela se dá não porque alguém oferece, mas ela se dá através, gradativamente, de um processo de conscientização do indivíduo. Conforme o indivíduo começa a se conscientizar de quem ele realmente é, de quem realmente ele não é, ele começa a dar um passo diante da divindade. Ao passo que o indivíduo ele começa a perceber que ele não deve ser um ser orgulhoso, ele não deve ser um ser vaidoso, ele não deve ser um ser mesquinho, não deve ser um ser egoísta, e ele começa a se esforçar para não ser isso, ele começa a dar um passo diante da divindade. Mas se o indivíduo viver eternamente dentro de uma religião e não tiver essa sacação, essa percepção, ele vai viver eternamente dentro da religião, inclusive quando desencarnar, pode ficar preso dentro da própria religião e não dê um passo à frente. Vez ou outra, nós sabemos, que trabalha no âmbito do espiritismo, nas práticas mediúnicas, nós vamos perceber que o rótulo espírita não significa que é um rótulo que nós somos especial. Porque uma coisa é eu falar que sou espírita, outra coisa é eu ser realmente um espírita. O espírita cristão, como Kardec dizia. O espírita cristão, ele vive vaidoso, isso não é fácil. Ninguém aqui deve sair daqui achando que isso é feito de uma hora para outra. Mas o espírita cristão é aquele indivíduo que procura dominar suas más inclinações. Ele percebe que existem os defeitos morais e gradativamente e estrategicamente começa então a lidar com esses defeitos morais, começa a não praticar sistematicamente os mesmos receios, os mesmos defeitos, os mesmos vícios que talvez já foram cultivados antes dessa vida. Então, o normótico é um indivíduo padronizado, é aquele indivíduo que não sai de um padrão de comportamento. E cabe a cada um de nós percebermos em que nível nós estamos. Nós estamos no nível do normótico ou nós estamos no nível do sair da normose? Eu pessoalmente acredito, porque eu estou sentindo espiritualmente aqui, através da energia positiva de vocês, e todos vocês aqui já saíram desse nível da normose. Já estão aí buscando entrar em sintonia, né, com o que há de melhor em vocês mesmos. E também o que há de melhor fora de vocês no próximo. Então, o grande yogi brasileiro, já desencarnado, que recentemente está sendo divulgado aí o documentário do professor Hermógenes, que foi um dos grandes seres do século XX, que trouxeram uma grande contribuição à espiritualidade do povo brasileiro, dentre
os vários seres, nós temos ali a figura de Chico Xavier, nós temos Hermógenes, nós temos outros grandes seres de várias religiões que Vandus, que trouxeram mas o Hermógenes ele dizia uma coisa interessante quando ele fala da normose. Ele diz que a normose, a doença de ser normal, está doutrinando erradamente muitos homens e mulheres que poderiam, se quiserem, ser bem mais autênticos e felizes. Ou seja, aqueles que seguem, na verdade, esse padrão de comportamento, que é um padrão de comportamento fruto apenas dos valores do ter, ou seja, se você centraliza a sua vida nos valores do ter, mas, como diz um profeta islâmico, que um erudito que não vivencia o ensinamento, ele se assemelha a um burro repleto de carga que um dia tomba. Então, o intelectual que utiliza a informação apenas como blá blá blá, a teorética, mas não pratica, quando chega do outro lado, ele tem grandes problemas. Porque ele teve tudo para poder contribuir com a reflexão do outro, tudo para poder contribuir com a evolução, a mudança de padrão mental do outro, e ele acabou deixando de lado muitas vezes. Então, o que é mais importante, na verdade, é a vivência prática, é o executar da caridade. E essa frase, ela me chamou muita atenção quando eu estava a estudar a figura de Madre Teresa de Calcutá. A pedagogia das virtudes, ela leva o indivíduo, ela estimula o indivíduo a estudar a vida desses grandes seres. Cada ser desse deve ser considerado um grande exemplo da nossa transformação interna. Estudar Jesus, estudar Francisco de Assis, estudar Madre Teresa de Calcutá, Rabindranath Tagore e outros grandes seres que passaram, Chico Xavier, Allan Kardec. São pessoas que trazem através da sua vida exemplos que vão nos servir na nossa transformação. E ela dizia: o que vale um conhecimento que não nos torna melhor para servir o próximo? E aí eu pergunto para vocês: o que vai valer realmente um conhecimento que não nos fez, de certa forma, ajudar alguém a dar um passo à frente? Não estou dizendo que o conhecimento tecnicista não seja importante, ele é importante também. Através desse conhecimento tecnicista, a humanidade evoluiu intelectualmente, tecnicamente. Mas esse conhecimento ele não vai preencher o nosso vazio existencial. Ele não vai fazer com que nós demos um salto à frente em termos da nossa espiritualidade. O verdadeiro conhecimento que vai nos permitir dar esse salto é o autoconhecimento. É nós nos defrontarmos com o que realmente nós achamos que somos e que nós não somos. Por exemplo, o Césio, hoje ele está com uma personalidade chamada Césio. Mas espiritualmente eu sou muito mais que o Césio. Eu trago toda uma bagagem de vida, de vivências, que vez ou outra flui na minha mente, no meu comportamento. Eu sou um espírito encarnado agora. Mas o meu espírito, dentro da visão espírita, ele tem toda uma história. Ele é um ser histórico. É um ser cultural. Ele passou por diversas culturas. Hoje estou no Brasil. Talvez na última vida eu estava na Europa. Talvez antes estava na Índia. Talvez antes estava no Egito. Então todos esses elementos estão no meu subconsciente. E vez ou outra eles afloram através dos meus medos, das minhas ansiedades. Então, ao passo que eu vou mergulhando na minha real natureza, vou me autoconhecendo, eu vou percebendo inclusive os padrões repetitivos dos erros que ao longo da história eu venho cometendo. A vaidade, o orgulho, a prepotência. Mas também, se eu mergulhar, eu vou ver também as minhas virtudes, que é o mais importante. A gente olha muito os defeitos morais da gente, mas nós devemos aprender a olhar nossas virtudes. Tudo se transforma. A lagarta morre e a borboleta surge. Mas se nós ficarmos presos
a nossa fase de lagarta, com certeza fica difícil as asas da borboleta surgirem. Então, devemos gradativamente trabalhar nossas virtudes. E aí vem o que Kardec chama o verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita não é o que crê apenas nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta crer se sua crença não o faz dar sequer um passo na senda do progresso e não o torna melhor para o próximo. Então não adianta apenas acreditar no mundo espiritual, no mundo dos espíritos, porque os espíritos somos nós. Nós somos espíritos encarnados e os espíritos estão entre nós. Mas o que vai fazer a diferença vai ser a nossa postura diante dos espíritos encarnados e dos espíritos encarnados, o que realmente nós somos. Quais as virtudes nós manifestamos? Uma coisa é a virtude, outra coisa é o virtuosismo. Tem pessoas que falam, eu sou caridoso, eu faço isso, faço aquilo outro. Mas será que ela é caridosa mesmo? Ou ela está fazendo uma barganha com o mundo espiritual? Eu faço isso para receber algo depois. A virtude, de acordo com Allan Kardec, é uma forma de se fazer o bem. É uma forma especial de se fazer o bem. A virtude é fazer o bem de uma forma natural, sem esperar nada em troca, sem esperar reconhecimento. É fazer algo realmente perante o próximo, no sentido daquele próximo se sentir melhor, se sentir mais feliz, mais acolhido. Ao passo que você tem um fator interesse, você não está caminhando dentro da virtude. Você está fazendo barganha. Eu me lembro, aqui no JEP, alguns anos atrás, uma senhora que enchia os copinhos de água fluidificada e ela contava cada copinho de água fluidificada que ela enchia, fazia a contabilidade e dizia, cada copinho de água fluidificada, não sei de onde ela tirou isso, vale 10 bônus hora. Então, quando eu desencarnar, eu vou ter aqui a quantia tal dos bônus hora, ou seja, uma barganha espiritual, né? Então, esse símbolo do bônus hora é uma coisa simbólica, é uma forma de expressar como você está se portando diante do bem que você poderia fazer. Então, façamos o bem sem esperar nada em troca. Façamos o bem por fazer o bem. E aí, na obra básica, nas obras de Allan Kardec, se fala muito da importância da educação. Somente a educação pode reformar os homens. Uma reeducação que não é essa educação bancária, essa educação onde eu jogo a informação dentro de vocês e vocês aceitam a informação e tomam essa informação como verdade sem nem refletir. Mas a educação no sentido da reflexão, de entender qual é o nosso papel diante do mundo, diante da vida, diante do próximo. Uma educação que tem um lado ativo, do ativismo, né? Ou seja, você deve ser ativista no sentido de fazer um mundo melhor, mas não ficar só no ativismo, né? Ter a reflexão também. Você deve refletir com relação ao porquê você está fazendo aquilo. O que é que aquilo vai contribuir na formação de um mundo melhor? Então, nosso papel é ser ativo no mundo. Nós vivemos grandes problemas, por exemplo, com relação à própria natureza. Os animais estão sendo o quê? Dizimados e a nossa natureza ela está sendo abalada. E às vezes a única postura que nós temos é olhar passivamente diante disso tudo que está acontecendo. Às vezes nós vemos pessoas morrendo de fome e nós não temos a capacidade de contribuir de alguma forma com essas pessoas. Se eu não posso contribuir financeiramente, pelo menos eu vou contribuir através da prece, do pensamento. André Luiz, por exemplo, diz que não existe um pensamento no mundo que não tem um efeito positivo. Um pensamento, uma prece que seja direcionada que não vai ter um pensamento positivo, vai ter um efeito positivo. Então, nós acabamos entrando numa faixa de esquecimento, uma faixa de não relação com o mundo e com o próximo. É pela educação, mais do que pela instrução, que se transforma a unidade. Então a educação é muito mais que apenas um veículo de instrução, de informação técnica passada. A educação, ela vem do termo educere, que é o objetivo de fazer brotar de dentro para fora. Os grandes educadores que
que brotaram, que surgiram ao longo da história, que não necessariamente eram seres ligados à academia, eles sempre procuraram estimular no outro a melhor coisa possível, as melhores virtudes possíveis, fazendo com que o outro buscasse se tornar um ser mais ativo no mundo. Me lembro, por exemplo, de uma educadora chamada Maria Montessori, que eu recomendo inclusive vocês assistirem o filme dela. Foi a primeira médica italiana, a primeira mulher a entrar numa academia de medicina dentro na cidade da Itália, no âmbito da Itália, do século XX. Ela conseguiu perceber, por exemplo, que aquelas criancinhas que eram consideradas loucas, que eram abandonadas, elas tinham capacidade sim de aprender. Mas para isso ela teve que mergulhar no conhecimento, que não é um conhecimento apenas tecnicista, mas o conhecimento em torno do próprio ser. Ela percebeu que o indivíduo, quando ele toca, ele é tocado no seu âmbito mais profundo, ele é capaz de manifestar grandes transformações. E no filme vai mostrar, por exemplo, um momento que as criancinhas que ela cuidava, que eram aquelas criancinhas que eram consideradas loucas, passam por um teste que os mesmos normais, as crianças normais, iriam fazer o mesmo teste. E os louquinhos dela tiraram nota melhor que as criancinhas normais, né? Então, o poder de transformação quando nós chegamos no próprio ser. E aí, alguns modelos, né, dentro dessa prática da educação do espiritismo está atrelada a essa pedagogia das virtudes. Por exemplo, esse educador chamado Raul Teixeira, que é um dos grandes oradores espíritas, ele diz que a educação ela parte por 3 estágios. A primeira é a observação das atitudes e dos comportamentos. Quando nós observamos a pessoa e observamos quais são as atitudes e quais são os comportamentos. E aí, através da observação, nós vamos o quê? Instruindo no sentido de aprimorar o comportamento positivo e as atitudes positivas. Isso é muito feito dentro da casa espírita. Quando nós entramos na casa espírita, nós temos um contato com o Evangelho segundo o Espiritismo. Através dos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós somos levados a refletir sobre os nossos comportamentos. Comportamentos como o orgulho, a vaidade e o egoísmo. E nós gradativamente, como nós percebemos o nosso comportamento e as nossas atitudes, se esses são comportamentos e atitudes negativos, nós começamos a deixar de lado esses comportamentos. E aí vem, gradativamente, ao passo que nós vamos nos aperfeiçoando, vem surgindo um novo caráter, o nosso novo caráter, a nossa nova forma de viver. E é aí que nós percebemos a avaliação do aprendizado. Nós observamos às vezes pessoas que entram aqui orgulhosas, vaidosas, mesquinhas, egoístas, entram na casa espírita, passam anos e continuam normóticos aqui dentro, continuam ainda padronizados, saem de uma religião, entram no espiritismo, mas continuam com os mesmos vícios da sua religião aqui dentro. E às vezes, geralmente essas pessoas continuam sofrendo, né? Aí vão normalmente atribuir o seu sofrimento aos obsessores. A culpa é dos espíritos obsessores, né? E quando você chega na reunião mediúnica, nas reuniões mediúnicas para essas pessoas, nós vamos perceber que existe sim os obsessores, mas existe um obsessor que é o principal. Quem adivinha que é o principal? A própria pessoa. A pessoa se torna o principal obsessor dela própria, que nós chamamos de auto-obsessão. E essa auto-obsessão ela atrai os obsessores, os antigos compassos do passado. Então, ao passo que nós mudamos o nosso comportamento, as nossas atitudes, nós entramos numa nova esfera da própria vida. E aí, o Espiritismo ele vai trazer vários elementos que vão nos dar um leque maior da visão do mundo. A ideia da existência dos espíritos, a sobrevivência da individualidade da alma, a atuação dos espíritos sobre o mundo físico, ou seja, a gente vai ter uma nova cosmovisão. A gente vai perceber que o mundo não é só isso que a gente vê, mas existe um mundo espiritual que está profundamente relacionado conosco. E aí, nossa visão ela vai gradativamente nos levar a uma nova proposta de educação que nós chamamos de pedagogia divina, que traz o conceito de liberdade, porque nós, a partir daí nós vamos ter o quê? O direito e o dever de construir para nós mesmos, cultivando
a semente que trazemos, as sementes positivas que trazemos. A ação age no mundo para promovermos nosso aprendizado, experimentando a vivência até adquirir sabedoria e virtude, e o amor. Não estamos sós. Deus envia seus mensageiros para nos ensinar a verdade e o bem. Aqui é um modelo trazido pela Dora Encontro, uma pedagoga, uma educadora dentro do movimento espírita. Mas o que eu queria colocar é que, ao passo que nós estudamos o Espiritismo, nós refletimos sobre os ensinamentos espíritas, a nossa visão de mundo e a nossa visão sobre nós mesmos, ela é transformada. Ela é modificada. Nossos comportamentos são modificados, nossas atitudes são modificadas. E isso também, meus irmãos, não é uma coisa de uma hora para outra. Isso é gradativo. Isso é o dia a dia. E todos nós que estamos aqui temos essa capacidade, se assim desejarmos. E eu tenho quanto tempo? Eu não estou vendo o relógio. 10 minutos. 10 minutos? Então, as virtudes são várias que nós temos que trabalhar dentro de nós mesmos. Existe um livro na filosofia, que é um livro de Aristóteles, onde lá ele traz uma série de virtudes necessárias para que o indivíduo seja feliz. Então são inúmeras, mas eu coloquei aqui algumas pequenas. Primeiro, o amor, né? O amor que faz com que, por exemplo, o universo surja. Dizem os grandes espíritos que o universo e as estruturas que existem dentro do universo, eles brotaram através do amor de Deus. Deus, existe uma força geradora que gera tudo aquilo que nós temos a capacidade de perceber e coisas que nós não temos a capacidade de perceber. De acordo com as mitologias, essa força seria o amor. O amor que faz com que nós tenhamos a capacidade de nos transformarmos como seres melhores. O amor que faz com que, por exemplo, Jesus cure uma pessoa repleta de doença através de um toque, né? O amor que faz com que alguém que chega na casa espírita sofrendo possa ter um novo oxigênio para seguir em frente. Então, o amor é algo fundamental para o nosso equilíbrio. Mas nós só podemos realmente transmitir um amor quando nós temos o alto amor. Nós começamos a olhar a nós mesmos como filhos de Deus e começamos a trabalhar as nossas virtudes no sentido de sermos mais felizes. A alegria, ninguém consegue evoluir sendo carrancudo. Se você olhar, por exemplo, a figura de Allan Kardec, você vai ver geralmente a figura de um homem carrancudo, fechado. Mas ao passo que está estudando algumas obras, por exemplo, a Viagem de 1862, foi um conjunto de viagens que Allan Kardec fez ao sul da França para divulgar o Espiritismo, você vai ver que ele tinha um bom humor, era uma pessoa alegre, né? Então os grandes espíritos, eles são alegres. Uma coisa é ser alegre, outra coisa é ser gaiato, né? Que você é gaiato. São duas coisas distintas. Alegre é o que? É o manifestar do equilíbrio íntimo. A paz eu já falei, a paz ela é um estado de completude. O indivíduo ele consegue realmente ser completo no que ele é e no que ele quer realmente ser, né? Ele busca ser alguém em equilíbrio. A paciência. Será que nos falta paciência no nosso dia a dia? Muita, né? Então, a gente deve cultivar, procurar ser mais paciente. Saber que nada acontece na Terra sem que Deus saiba. Deus é onisciente. E nada que não esteja no nosso projeto vai brotar na nossa frente se não estiver no nosso projeto. Às vezes brota por causa da nossa arrogância, da nossa prepotência, ou seja, pela nossa vibração nós atraímos situações adversas. Mas quando nós começamos a mudar a nossa vibração, a situação adversa ela é diluída, ela é transformada muitas vezes. A delicadeza. A arrogância é um grande defeito moral, um grande vício. A arrogância, ela denota o quê? Orgulho, vaidade desacerbada. E não existe espírito evoluído arrogante. Então nós temos que ser o quê? Delicados. Né? Delicados com o próximo, nós temos que ter a capacidade de olhar no outro o melhor.
o mais positivo e não olhar apenas o lado negativo. A bondade. Geralmente o espírito ele é associado à bondade. Quando você encontra alguém que é espírita e não é bondoso, não é espírita, né? Como aconteceu certa feita, eu estava numa casa espírita e de repente surge uma pessoa para o atendimento fraterno e como não tinha outro trabalhador, fui eu mesmo. Eu me lembro que nessa época eu devia ter 17 anos, né? E fui atender a mulher que estava chorando em prantos na sala de emergência. Quando chegou lá, a mulher falou para mim: olha, eu estou desesperada porque hoje apanhei do meu marido. Eu fiquei chocado. Primeiro que eu não tinha ainda maturidade para conversar com a mulher, orientar ela o que é que ela deveria fazer, né? Porque ela tinha sido agredida. Eu pensei, por que a pessoa não chamou a polícia, né? Mas se eu falasse isso, será que eu estava sendo espírito, né? Então eu entrei em conflito naquela hora, né? E aí ela disse assim para mim: olha, meu filho, pior, olha, o melhor, né? Que meu marido é espírita. Vala-me Deus, se o marido dela é espírita, bateu nela, se não fosse o que ela tinha feito com a mulher, né? Tinha matado, né? Então, às vezes, né, a gente acha que o espírita, o verdadeiro espírita, o espírita, por frequentar a casa espírita, é bondoso. E às vezes ele vai cair no âmbito da hipocrisia. Ele é bondoso aqui dentro, mas fora daqui ele é um cão em pessoa, né? Então, na verdade, a bondade, ela tem que ser autêntica. O que a gente aprende aqui, a gente tem que levar para fora, para nossas casas, né, para o nosso trabalho. Nós temos que ser autênticos. E o verdadeiro espírito, realmente ele é bondoso. Realmente ele é carinhoso, ele é fraterno. Porque ele entende que ele tem limitações, mas o outro também tem limitações. Mas não é porque o outro tem limitações que ele vai deixar de fazer o bem. Ele vai buscar fazer o bem dentro do que é possível. A humildade, o espírito geralmente ele tem como característica, ele é representado arquetipicamente como um ser humilde. Mas será que existe espírito orgulhoso, espírito arrogante, espírito prepotente? Existe. Por quê? Porque não é porque a pessoa entrou na casa espírita que a ficha caiu. Às vezes a pessoa passa anos e anos dentro da casa espírita e a ficha não cai, né? Dentro da minha jornada dentro do espiritismo, eu digo que geralmente existem 3 grandes fases. A primeira fase é quando você entra na casa espírita. É uma fase que é muito difícil, porque geralmente você não tem força para se manter por uma série de coisas dentro da casa espírita. É o marido que implica, é a esposa que implica, é o trabalho, é algo que dá errado e você não consegue se manter. Mas se você for persistente, você vai ver a grandiosidade da sua persistência. O que é que vai fluir através da sua persistência? Quando você se envolve, você vai ver a diferença na sua própria vida, na primeira fase. A segunda fase, você entrou na casa espírita. A segunda fase é a fase mais difícil, que às vezes a pessoa entra na casa espírita, passa 40 anos aqui dentro, a ficha não cai, você continua sendo um normótico aqui dentro. A segunda fase é quando o espiritismo entra em você. E aí quando ele entra em você, realmente ele é brusco, porque ele vai transformar você. Você vai se transformar em uma pessoa melhor, mais amorosa, mais fraterna, mais carinhosa, mas de uma forma autêntica. Porque às vezes as pessoas querem se transformar de uma forma através da hipocrisia, ser algo que não é, né? E aí vem essas figuras que às vezes são pessoas dentro da casa espírita, falam bem, se comunicam bem, são seres inteligentes, mas são seres orgulhosos, vaidosos, querem manipular, querem dominar e até o absurdo dos absurdos, humilhar, né? E não se iludam, isso existe em qualquer grupo de pessoas. Aqui dentro também vai existir essas pessoas que ainda a ficha não caiu. E aí vem, quando a ficha cai, a terceira fase. O espiritismo sai de você. E sai de você através do amor e da fraternidade. E aí, para encerrar minha fala, porque eu não vou falar, ainda tem, né? A humildade vem o domínio de si próprio. Então, o domínio de si próprio eu já citei aqui, que é o autoconhecimento. E faltou a fidelidade, que acho que é importante. E a fidelidade também, que é algo muito importante. Ser fiel, né? Fiel na amizade, fiel, né, no auxílio ao próximo, né? Fiel a você mesmo, né? Porque às vezes a gente se boicota. Fiel à doutrina. Fiel à doutrina, aos princípios da doutrina, né? Os princípios universais da doutrina, né? Você levar isso aqui, né, esse conhecimento todo, através do seu ato, da sua prática, da sua vivência. Não é através do blá 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 apenas, é através do exemplo. Isso é o mais difícil. Porque falar é fácil, fazer
é algo mais amplo, né? E aí, vem um elemento que me chama a atenção quando eu escutei uma história. Conta-se que certa feita, em uma sinagoga, um rabino estava dizendo para o seu grupo que ele tinha duas coisas para dizer. A primeira coisa era um problema. A primeira coisa era uma coisa boa, a outra coisa era coisa ruim. Aí perguntaram a ele: rabino, qual é o problema? Ah, meus filhos, o teto está caindo, o teto da sinagoga está caindo. Aí todo mundo ficou apavorado. O teto da sinagoga está caindo. E aí, mas eu tenho uma coisa boa a dizer a vocês. Nós já temos recursos para construir o teto. Aí um dos frequentadores do templo perguntou: qual é o recurso, rabino? Ah, meu filho, os bolsos de vocês. Os bolsos de vocês são o recurso para construir o teto. E aí eu faço uma analogia. A gente está falando de pedagogia das virtudes. Será que os nossos bolsos espirituais estão dispostos a colaborar na formação de pessoas melhores e um mundo melhor? Ou seja, construir um teto bom? Então, fica essa reflexão para cada um de vocês. Até que ponto nós estamos realmente, vou já passar para você, até que ponto nós estamos realmente voltados a não só receber o conhecimento, mas também a manifestar esse conhecimento perante o próximo? Até que ponto o Espiritismo está nos sensibilizando a ser melhor perante o próximo? Isso é uma reflexão pessoal de cada um. Você ia perguntar, meu irmão? Eu estou engateando ainda no Espiritismo, mas às vezes eu caio em conflito com o Espiritismo, porque ele fala que nós estamos aqui em algo diferente de evolução. Então a minha evolução pode ser que não case nesse momento a humildade, a paz, a alegria, As virtudes, as virtudes. O meu grau de evolução talvez não me case agora, mas talvez para ti não te case. E aí o caminho traçado por 92, apesar da busca ser a mesma, os finais não vão ser. E aí onde é que está a justiça? Eu penso assim, talvez você não esteja, digamos assim, os seus elementos de contribuição não sejam os mesmos elementos de contribuição que eu tenho. Mas você deve ter algum elemento de contribuição dentro dessa jornada que você pode contribuir, porque todos nós temos algo de bom que pode contribuir sim. Não deve ser colocado em peso, porque às vezes uma grama sua vale mais que 10 quilos meus, entendeu? Então o importante é você fazer o melhor possível, o bem que você é capaz de fazer, e também estar aberto à transformação, né? Porque o radical, a pessoa radical, ela está estagnada, ela está parada. Mas no momento que eu sei das minhas limitações, sei do nível que naquele momento eu estou, porque na verdade você não é, você está nesse momento, mas você busca se transformar, busca se melhorar, você dá um passo à frente. Então o importante é você trazer o que você pode trazer naquele seu momento e não ficar preocupado, se recriminando, né, se julgando, se boicotando, porque vai ter um momento que você vai poder se dar mais perante o próximo. Então, fica aqui as minhas palavras, né? Agradeço a bondade de cada um que teve escutado e que Jesus e os bons espíritos possam trazer muita paz na vida de cada um de vocês, ok? Meus amigos, a gente tem que agradecer ao César, né? Obrigado, César. Como é que a gente diz quando a gente gosta do amigo? Volte sempre, volte mais vezes, meu querido amigo. Muito obrigado. Toda vez que solicitado, veja aí, mesmo no sacrifício, ele está aqui com a gente. Pessoal, nós estamos com poucos passistas. Em função disso, nós vamos ter um passe coletivo. E os amigos do GENUS podem ficar nas duas portas para distribuir os panfletos
Então, vou fazer um evento fantástico aí e precisa conhecer. Então, Sérgio, por favor, faça a nossa prece final. Ele vai prolongar um pouquinho. Aproveitem. Então, vamos procurar fazer uma meditaçãozinha, procurando relaxar um pouquinho. Vamos buscar cada um pensar em algo que nos faz muito feliz, para que a gente possa estar aberto a receber as energias benfazejas. Algo que nos fez muito feliz, que nos traz paz, harmonia, tranquilidade. Que esse sentimento, esse pensamento potencialize dentro de cada um de nós as energias benfazejas. E que possamos, nesse exato momento, pensar no Mestre Jesus, a imagem, a face do Mestre Jesus. E que os Espíritos aqui presentes, nesse exato momento, derramem sobre cada um de nós as energias benfazejas, fortalecendo a nossa mente, tranquilizando as nossas emoções e fortalecendo o nosso organismo. Pedimos a Dr. Bezerra de Menezes, a falange espiritual dos médicos da Casa Espírita, que possa auxiliar a todos que se encontram aqui, encarnados e desencarnados. Que os mentores do Grupo Espírita Paulo Estevam possam auxiliar a todos que se encontram abertos a receber as energias benfazejas. E pedimos, Mestre Jesus, a tua proteção espiritual, o teu apoio espiritual, que nós tenhamos forças de superar os nossos obstáculos, que tenhamos fé, que tenhamos a capacidade de superar tudo que estamos vivendo. E pedimos obrigado por tudo aquilo que nós obtemos hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz, uma ótima semana. Vamos lá, meus amigos. Calma.